E o que eu vou falar para vocês é um pouquinho das coisas que eu faço no meu dia a dia, né? Se eu fosse dar essa aula para vocês há 20 anos atrás, em média, 15 anos atrás, eu só falaria de osso autógeno. Então, só para vocês observarem, o que acontece quando não fazemos a reconstrução óssea ou algum tipo de reconstrução? Observe essas fotos aqui. Isso é brincadeira, é uma piada, né, no meu modo de pensar. Então, o que houve aqui, pessoal? Não houve aquele planejamento inicial que é muito importante. Então, observem o grau de destruição que aconteceu por falta de planejamento. E que nós vamos falar muito hoje de materiais, o osso autógeno, as hidroxapatitas de boa qualidade, membranas, telas, os parafusos tenda, que está muito na moda hoje em dia, e os fatores de crescimento, né? A proteína morfogenética, por exemplo, que eu acho que é o futuro, no meu modo de ver, eu gostaria de usar, o problema é o preço, né, que provavelmente vai cair muito, porque já caiu a patente, então eu imagino que vai ter várias companhias que vão colocar no mercado outras BMPs, né? E com certeza essa vai cair esse preço muito. Só para homenagear o professor Branemark, um trabalho de 75, que é um clássico da literatura, mostrando que o osso autógeno, com certeza, ele funciona e funciona muito bem. Observem aqui, então, uma reconstrução com crista ilíaca. Fica muito mais previsível você colocar os implantes num osso que foi preparado para receber aqueles implantes. E o enxerto autógeno, ele é previsível por quê? Existem as proteínas morfogenéticas incluídas nele, do próprio paciente. Então, com certeza, ele funciona bem. Mas é uma coisa que a gente tem que observar muito bem. Por exemplo, seio maxilar. Eu não considero o osso autógeno o padrão Gold para enxerto em seio maxilar. Por quê? Ele demora para ver uma remodelação do osso, ele reabsorve. Então, uma hidroxapatita de boa qualidade é melhor que o osso autógeno para seio maxilar. Então, tudo isso faz parte do nosso planejamento. Observe esse caso, um caso de uma menina de 17 anos, acidente de carro, perdeu 5 elementos e foi uma perda gigantesca, né, de tanto em vertical como horizontal. Foi feito um enxerto autógeno. Isso foi um caso de 2006. Observe só o suporte labial. Com a reconstrução do osso, você devolve a alegria daquele paciente de viver. Então, a nossa obrigação é devolver estética e função. Aqui é um caso ainda que foi feito com o sistema Procera, que eu acho espetacular. Eu gosto desse material. Se pudesse fazer isso, o problema hoje é a logística, né, para a gente conseguir continuar usando esse material. Mas ele é impressionante, é muito bom. Eu tenho muitos casos reabilitados com esse sistema e funcionava muito bem. Então, aqui um acompanhamento de 14 anos, funcionando, devolvemos estética, devolvemos função, e está aí há 14 anos. O paciente feliz, a família dela, os pais dela, todo mundo feliz. Né? E agora, 2020, o que nós fazemos? O que nós podemos usar? Então, houve uma diminuição muito grande do osso autógeno, mas nós temos bons materiais. Tá? As membranas citoplásticas, tela de titânio e o parafuso tenda. Eu quero especificar bem esses 3 tópicos. A tela de titânio, por exemplo, pessoal, eu só uso quando eu uso BMP, proteína morfogenética, porque eu necessito de células do periósteo. É importante aquela célula do periósteo para suprir a região do meu enxerto ósseo. Uma coisa muito importante é a nossa entrada e o fechamento, a incisão, o manejo de tecido mole, isso é muito importante. Então, nós temos que esticar esse tecido. Nós devemos fazer o fechamento com os fios de sutura selecionados também. Por quê? É a alma da cirurgia. É a incisão, o manejo de tecido mole e o fechamento, a sutura. Isso é muito importante. Então, nós lançamos mãos de suturas internas
e as suturas externas. Tudo para você prevenir a deiscência de sutura. Nós queremos sucesso. Então, nós temos que planejar esse sucesso. E aqui, o acabamento, eu adoro esse fio Citoplast, que para mim é o melhor fio que existe. Depois que você usa ele uma vez, você não fica mais sem. Você acostuma com coisa boa. Então, ele tem uma certa elasticidade. Então, o que acontece? O paciente tem edema, ele acompanha o edema e depois ele regride, ele volta. Então, é muito importante essa seleção de materiais que vão ser usados. Eu publiquei um artigo em 2018, exposição persistente de tela de titânio. Então, depois que começou, a Emplacil trouxe as membranas citoplásticas para o Brasil, praticamente a gente não usa mais tela. Então, nós só usamos a tela quando nós necessitamos de célula do periósteo, no caso da proteína morfogenética. Então, observe aí, mostrando, olha só, o que deve ter acontecido, o que foi feito no meu curso, por alunos meus. Quando eu vi, eu tenho excelentes assistentes, tenho 11 excelentes assistentes. Mas, às vezes, você vira o rosto para um lado, acontece alguma coisa errada naquele momento. Aqui, provavelmente, foi a incisão deve ter sido errada, alguma coisa aconteceu para ter um desastre desse. E o que acontece, então? Quando você tem exposição de tela de titânio, você tem que remover essa tela imediatamente, que vai parar a bactéria, vai infectar. Então, é muito importante você remover, você tem que ter isso na cabeça. Né? Proteína morfogenética, eu publiquei 2 artigos, um em 2015, outro em 2000 e... acho que 18, que para mim está atrapalhando aqui, eu não consigo ver a data. 2 artigos, e tem um outro artigo que eu estou fazendo em conjunto com o Jamil. Ele atrai a célula mesenquimal e essa célula mesenquimal se transforma em osteoblasto. Existe, inclusive, um trabalho em ratos mostrando que formação ectópica. Então, formou osso no músculo do rato, longe do osso remanescente. Esse é o artigo que a gente está fazendo em conjunto com o Jamil, inclusive com o Piatelli, né? 32 pacientes, foi a nossa amostra, 174 implantes, então é bem significativo esse artigo. E olha só, mostrou esse artigo que em 1 ano e meio, 18 meses, ele é melhor que o osso autógeno, quando você usa a proteína morfogenética, que é a vantagem principal, é que você não necessita de área doadora, né? Observe esse caso. Então, incisões à distância, nós temos que proteger a nossa área receptora daquele enxerto. Então, normalmente eu faço as incisões longe, né? Aqui usando proteína morfogenética. Normalmente, quando eu estou em hospital, eu faço muita cirurgia hospitalar, eu faço um furo, observe lá nessa foto da direita, eu fiz uma perfuração. Aí eu perco aquela pressão. O paciente está entubado pelo nariz, e o que ocorre? Você tem a pressão por causa do óxido nitroso, de dentro para fora. Você com a cureta levantando o seio maxilar, você corre mais risco de ter essa perfuração. Então, normalmente eu faço essa perfuração e você flui essa cirurgia com muito mais facilidade desse levantamento da sola do seio. Eu preparo do biomaterial e a gente sempre vai associar, então, a proteína morfogenética com uma hidroxapatita de boa qualidade. Então, aqui nós fazemos, então, por camadas, uma camada de proteína em contato com o osso remanescente, uma camada de hidroxapatita, outra camada e assim por diante. Você vai fazendo como se fosse uma lasanha, né? Aqui é a sutura interna, liberando o tecido para fechar sem tensão, e promovemos, então, um fechamento totalmente livre de tensão. E o resultado é simplesmente maravilhoso. É espetacular o resultado. Então, observe o inicial e com 6 meses, a remoção dessa tela, e o que a gente encontra? Um osso muito bom, um osso excelente. Quando você fura com a broca, o sangue é vivo. Então, o sangramento bem interessante, é como se fosse célula-tronco. Ali mostrando o guia cirúrgico, colocação de 6 implantes,
e o paciente já aqui reabilitado. Devolvemos, então, função e estética para o nosso paciente. Eu fiz uma publicação em 2014, um acompanhamento de 70 casos de membrana, e o resultado é simplesmente impressionante de bom. E o que acontece quando dá errado? Então, no caso da membrana citoplástica, houve exposição, o que você tem que fazer? Normalmente, eu mantenho essa membrana, porque ela é uma barreira, ela não tem troca de material nutriente, eu mantenho por 21 dias. Então, o que nós devemos fazer? Então, 21 dias depois, nós removemos essa membrana, removemos totalmente a membrana, e o seu volume de enxerto já está garantido. Quando passou de 21 dias, como esse caso, você tem infecção. Então, você perde parte desse enxerto. Entra a bactéria, vai ter infecção. Então, expôs essa membrana, eu removo comigo. Esse é o meu modo, meu modo de agir. Normalmente, com 21 dias, eu removo essa membrana. Parafusos tenda. Eu só indico, para você ganhar osso, aumento horizontal, é espetacular. É espetacular, não tenham dúvida disso. Né? E para altura vertical sem membrana, é meio complicado. Né? Eu só uso quando eu uso proteína morfogenética. Mostrando esse caso, um caso de total destruição. Olha, observa o grau de reabsorção dessa maxila. Então, nós levantamos seio bilateral, observe somente o osso basal e observe o modo como eu instalo esses parafusos. Você pode usar quantos forem necessários. Eu faço um arredondamento. Eu começo no vestibular, vou para a crista óssea e termino no palato, formando, então, uma curvatura. E, normalmente, eu deixo uma média de 7, 8 milímetros até a cabeça do parafuso, até o osso remanescente. O que eu deixar dessa altura é que eu vou ganhar de osso. Então, aqui o preparo do biomaterial, nós fazemos o preparo, sutura, 15 dias depois, ausência total de deiscência, isso é muito importante. Então, vale ressaltar novamente as incisões, a distância, sutura interna e o uso do citoplástico. 6 meses depois, observe o resultado. É muito bom. Resultado realmente que impressiona. Aí 6 meses, você faz a incisão, pode ser na crista, remove, olha, observe que forma o osso até a cabeça do parafuso. Então você ganha altura e espessura, com uma forma muito eficaz. Observe então o antes e o depois, e aqui agora você consegue colocar quantos implantes você quiser. Se quiser colocar 12 implantes, consegue colocar 12 implantes. Normalmente a gente usa 6 implantes, com uma maxila. Tá aí, então, nosso guia multifuncional, instalação dos nossos implantes, e aqui o caso reabilitado. Então, devolvendo, então, função e estética para o nosso paciente. E aqui no meu último caso, observe aqui, então, fracasso, o paciente usava uma prótese overdenture e é o pior tipo de tratamento, eu não suporto mais fazer overdenture, eu não faço. Se quiser tratar comigo, tem que ser tudo fixo. Então, a remoção desses implantes é muito importante. Remove-se esse implante. O que eu faço? Eu removo os implantes, faço uma esfoliação no tecido, depois da remoção, e suturo, dou pontos colchoeiro modificado, eu coapto os bordos, eu quero que cicatrize aquela região, e faço a minha incisão à distância. Dessa forma, eu tenho tecido para cobrir a área do enxerto. Então, observe as membranas já fixadas. É muito importante a fixação dessa membrana com microparafusos. Esse parafuso da Emplacil, aquele kit é simplesmente fantástico. Você pega o parafuso, balança a chave, ele não cai, não sai. Então, eu recomendo esse kit, é muito bom. Eu recomendo mesmo. Para mim, é um dos melhores parafusos que eu já usei. Então, você faz a escolha correta,
da sua membrana com reforço de titânio. Célula óssea não gosta de movimento, por isso é importante você fixar com parafusos. A sutura interna, a sutura final, isso é muito importante, minimizando então o problema da deiscência. Eu sempre uso o Bluen, eu gosto desse produto, para mim faz parte do meu planejamento. Nós conseguimos, além de ter uma sepsia fantástica, você consegue diminuir o tempo de cicatrização em 40%, 50%. 20 dias depois, observe, totalmente cicatrizado, remoção dessa sutura, zero de deiscência de sutura, isso é muito importante. E o resultado, depois de 6 meses, é muito bom. E olha só, o antes e o depois, a foto da esquerda totalmente atrofiado e o resultado, um osso liso, um osso bonito, que agora dá para colocar os implantes com muita facilidade, sempre usando o guia cirúrgico. E olha só então, aqui foi usado o duecone, cônico. Eu fiz um trabalho mostrando que perde-se menos osso, o cone Morse, desse tipo de o implante cone Morse, sepultando 1 a 2 milímetros para baixo da crista óssea, então você perde realmente menos osso. E deu um travamento espetacular, carga imediata. A minha tese de doutorado, eu fiz um trabalho em cães que eu estudei a ativação em 3 diferentes tipos de ativação. Imediatamente, 7 dias e 14 dias. Não tem diferença estatística. Então, você pode... Por que eu preconizei em até 2 semanas? É muito mais confortável para o dentista fazer uma carga imediata em até 2 semanas do que em 3 dias, como era preconizado antigamente. E não acontece nada, realmente, pessoal. Prova dos dentes, prova da barra. Aqui eu publiquei um artigo em 2012, que fazendo os pinos de retenção, então ele entra dentro do dente, e a gente conseguiu diminuir o índice de fratura de dentes em até 46%. Então, praticamente 50% de chance a mais de você não ter problema com fratura de dentes. Então, na minha prática diária, eu uso esse tipo de procedimento aqui para a carga imediata. Se o paciente quiser depois uma prótese em cerâmica, eu faço depois de 1 ano, 2 anos, você simplesmente troca essa prótese. Normalmente eu uso dente Kuser, da Premium, que é um dente bonito, então o caso fica realmente, o paciente gosta do resultado. Tá, então, o caso concluído, com estética e função satisfatória. Bom, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a perguntas, depois parece que as perguntas vão ser no final. E muito obrigado, eu queria agradecer de novo a Implacil, principalmente ao Nilton, e um grande abraço a todos.